Fala galera, começando agora mais uma live Fé e Futebol, hoje com um goleiraço, ex-jogador da Seleção Brasileira, ex-jogador do Botafogo, um dos maiores jogadores da história do Botafogo, ele que teve uma carreira brilhante. Hoje aqui comigo o goleiro Jefferson. A gente vai saber por onde ele anda, ele que é um cara super reservado, não gosta de dar entrevista, mas topou participar aqui comigo do Fé e Futebol. Ele que é um dos primeiros participantes aqui do meu canal. Vou colocar o vídeo desse primeiro vídeo que eu fiz com ele aqui embaixo sobre como pegar um pênalti. Ele deu 5 dicas de como pegar um pênalti. O vídeo tá aqui, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos começar agora Fé e Futebol com o Jefferson. Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já curtir o vídeo. Vamos embora, vamos começar. Jefferson, bem-vindo, tudo bem? Fala, meu brother, tudo na paz, cara? É um prazer poder estar falando com vocês aí. Tamo junto. Prazer é meu. Você sabe que eu contei essa história aqui, né, para o pessoal já no Instagram, no WhatsApp, enfim. O Jefferson foi um dos primeiros que eu convidei para participar do meu canal. Quando eu comecei o canal lá, acho que 2014, 2015, eu falei, Jefferson, tô precisando de uma ajuda tua. Ele falou, o que é, Mauri? Eu falei, eu queria que você me ensinasse a pegar pênalti. Aí ele falou, beleza, vamos lá. Lembra disso? Eu lembro. Eu tava até revendo aí o lance aí, o vídeo, né, que você me mandou, cara. Muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. E depois a gente, né, lembrando essa história aí, cara, isso aí é bom para poder passar pra rapaziada aí que tá começando também, que são dicas aí que vai fazer diferença aí na vida de um goleiro, viu? Com certeza. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube depois, e essa live que a gente vai fazer agora, e na descrição da live eu vou colocar esse link também das dicas que você deu de como pegar um pênalti. Você que já pegou o pênalti do Messi, enfim, do Adriano Imperador, enfim, de grandes jogadores. Aí. Até o meu lá no dia você pegou. Eu falei, pô, deixa entrar o meu. O meu você deixa entrar. Mas acho que cortou, hein, cara? Acho que não botou lá não, hein? Não, pô, claro, né? Eu tive que cortar. Jefferson, legal. Acho que você já entendeu como é que é esse novo formato aqui, essa nova ideia que eu estou fazendo sobre fé e futebol. Você que é um jogador cristão sempre foi um exemplo para muitos outros jogadores que jogaram com você, que te conheceram no meio do futebol e sabe não só da sua história no futebol, mas assim, fora de campo, o exemplo que você é também. A gente queria saber um pouquinho, antes de começar isso, como é que está a tua vida hoje? Você está por onde? Está morando nos Estados Unidos, né? Então, hoje Deus nos trouxe aqui, né, para uma nova terra, os Estados Unidos, propriamente Orlando, né, uma cidade que a gente já conhecia por viajar bastante para Orlando. Então, hoje já fazem uns 2 meses que estamos aqui, né, estamos nos adaptando ainda. Mas estamos super felizes, estou com a minha família, então vamos passar um tempo aqui até o Senhor nos dar outra direção. Isso aí, sempre pedindo direcionamento, né? Com Você certeza. tem 2 filhas, né? 3 meninas. 3 meninas, né? Eu lembro disso. Você me falou, deve ser diferente para você, né? Como pai, homem que viveu no meio do futebol, ter 3 meninas deve ser uma bênção, né? É muito bacana, cara. Bacana porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito de criança, né? E sou muito família e minhas filhas são muito apegadas, muito grudadas, assim. Então, as pessoas falam assim, pô, não vai tentar ir um guri, né? Um menino para seguir a carreira? Eu falei, cara, eu sou muito feliz com as minhas filhas, né? Outra pegada no sentido assim de carinho, de brincadeira. Então, eu amo demais as minhas pequenininhas. Você sabe que eu tenho uma história de um amigo meu que é verídica, né? Eu jogava na Califórnia e ele era o dono do time na Califórnia. E ele falou assim, eu perguntei, quantos filhos você tem? Ele falou, tenho 7 meninas. Eu falei, 7 meninas? Ele falou, 7 meninas. Eu falei, por que 7? Você deixa de fazer tanta menina? Eu falei, eu tô tentando até hoje ter um filho. E aí ele ficou tentando. Não, se ficar tentando vai vir menina, cara. Não tem jeito, ficar tentando vai vir menina. Então, melhor parar com 3. Melhor. Tá bom. Jefferson, seguinte, aqui a gente vai falar muito sobre a sua fé, sobre a sua caminhada com Deus. E, obviamente, que já tem perguntas chegando aqui, vai ter alguma pergunta outra de futebol também. A gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver pergunta para o Jefferson, fica à vontade, coloca aqui na caixinha de perguntas. Tá? Mas eu queria já começar fazendo uma, que é quando você se converteu ou como começou a sua relação com Deus. Então, na realidade, sim, eu vim de uma família muito simples, né, ali do interior de São Paulo, em Assis, né, nós crescemos ali na Coab, né, juntamente com os meus 4 irmãos. Infelizmente, meu irmão mais velho, né, faleceu agora em janeiro,
Mas a gente cresceu ali na Coab, não era cristão ainda, né? Não tinha ninguém na minha família que era cristão, então não fui apresentado, não tinha sido apresentado a Cristo na minha infância ali. E aí eu, com apenas 14 anos, eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol, né? Como muitos garotos aí têm esse sonho de ser jogador e tal. E aí eu fui pro Cruzeiro, né? Ali de Belo Horizonte. E no Cruzeiro tinha muitas reuniões de atletas de Cristo, né? Que era muito mais forte do que hoje, né? Assim, no sentido de reuniões, podia entrar alguns pastores na concentração, né? Hoje é um pouco mais vetado aí em alguns clubes, né? Mas na minha época podia entrar alguns pastores, na concentração a gente fazia reunião. E ali foi tocando no meu coração, no sentido de saber que eu precisava de algo, né? Eu não tinha paz, eu não tinha, no sentido de eu precisava procurar as coisas para poder preencher o meu coração, né? Às vezes tinha que ir para a discoteca, aí beleza, estava bem na discoteca, mas chegava em casa, cara, estava vazio, estava triste. Ao dia seguinte era a mesma coisa. Então, era tentando preencher aquele vazio que só Jesus pode preencher no nosso coração, né? E aquilo foi me tocando, foi falando comigo, eu era um cara eu era roqueiro, gostava muito de rap, gostava de tudo, assim como, né, talvez a maioria dos jovens aí que estão procurando. E aí eu me lembro que foi até um episódio meio que engraçado, né? Não sei se ele está assistindo a live, aí é um amigaço meu, que é o Buiu, que é de Belo Horizonte também, e a gente estava meio que querendo se converter junto. E aí ele falou comigo assim, cara, tô sentindo a mesma coisa que você está sentindo, vamos numa igreja evangélica? Eu falei, vamos, cara, tal. E a gente começou a frequentar 1, 2 vezes, aí ele falou assim, vamos aceitar Jesus, cara? Aí eu falei assim, cara, como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Eu tô gostando, cara, eu gosto do louvor e tal. Ele falou, olha, quando o pastor fizer o apelo lá na frente, lá a gente levanta a mão e aceitamos Jesus. Eu falei assim, cara, vambora, cara, tá, sabe, legal, queimando no meu coração. Só que eu não tinha noção, cara, do que era. Aí eu fui lá, eu não vi a hora do pastor fazer o apelo logo no culto. O cara falou, faz logo. E aí o pastor fez o apelo, cara, levantamos a mão e tal, e voltamos para a concentração. Chegando na concentração, eu coloquei na época aqueles fones de ouvido, né, que era toca-fita na época, né, toca-fita e tal. E aí o Buiu veio pra mim e falou assim, o que você tá assistindo aí, o que você tá ouvindo aí, cara? Eu falei, cara, vou dormir agora, vou escutar meus rock, né, não sei o que. Ele falou, não, mano, agora a gente não pode escutar mais isso não, cara. Agora a gente é cristão. Eu falei, cara, mas como assim? Ele falou, não, agora você não pode escutar mais esse negócio não. Eu falei, cara, mas o que você fez? Aí eu fiquei meio confuso, falei, não, mas cara, eu só levantei a mão, aceitei Jesus, mas eu tenho que parar com isso rápido. Ele falou, não, cara, a gente não pode. Então aquilo ficou meio confuso na minha cabeça. Só que Jesus já estava trabalhando no meu coração, já estava falando e tal. Sim. E aí eu fui no culto, cara, o pastor falou comigo assim, falou, olha, vem do jeito que você tá, sabe? Vem do jeito que você tá, vem com as músicas que você tá, vem com os rap, vem com os funk, vem com o jeito... Jesus é que vai te mudar. Cara, ali foi um alívio no meu coração, porque eu fiquei preocupado. Falei, será que eu tenho que parar? Talvez é uma das dúvidas de muitos jovens. Mas eu vou esperar parar de fazer isso para depois eu aceitar Jesus, vou aproveitar isso. Cara, vem do jeito. Jesus, ele te aceita, cara, do jeito que você tá. Depois ele que vai fazer a obra. Então eu fui do jeito que eu tava. Cara, era brinco para tudo quanto é lado, cabelo quadrado. Enfim, fui. E Jesus foi fazendo a obra, cara, dia após dia, dia após dia, dia após dia. O Espírito Santo foi tirando algumas coisas, eu fui entendendo, fui tendo sabedoria. E foi onde que tudo começou, ali nos Atletas de Cristo, em Belo Horizonte. Muito legal você falar isso. Primeiro, que eu já sei que tem pergunta sobre isso e dúvida que eu tenho também, é sobre esse preenchimento que você sentiu. E muita gente que não tem Jesus, que não segue o caminho de Deus, por muitas vezes busca esse preenchimento de outra forma, né? Seja na bebida, seja na balada, seja em uma mulher, ou seja numa pessoa, né? A mulher no homem, enfim. E você busca esse preenchimento, só que você não tem. Então você fica sempre em busca de mais. E eu também senti exatamente o que você falou, então eu liguei exatamente, eu me conectei na hora que você falou, porque eu só comecei a ter esse preenchimento, essa satisfação de estar totalmente preenchido quando eu me converti. Então, ali já senti exatamente o que você falou. E, além disso, esse segundo ponto que você falou, assim, é que nessa conversão, isso vem aos poucos, né? Você não vai da noite para o dia simplesmente começar a
pregar a palavra, por exemplo, né? Então, assim, quem está nessa dúvida de pregar ou de se converter ou se convertendo aos poucos, vai do jeito que você tá, como o Jefferson falou aqui, porque Deus vai mudando as coisas na sua cabeça, a forma de você enxergar aos poucos. Estou certo, Jefferson? É exatamente isso, mano. E assim, um dos versículos que falou fortemente comigo quando eu me converti, cara, foi lá em Mateus, que Jesus fala assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cara, essa palavra foi um divisor de águas. Por quê, cara? Porque não é difícil você seguir a Jesus, cara. Não é difícil. Você segue. Tem muitas pessoas que são, cara, que gosta do gospel. O difícil, cara, é você negar a si mesmo. Isso que é o difícil. Então, assim, quando Jesus me deu essa palavra, cara, ele falou assim, negue-se a si mesmo. Sabe, isso foi um divisor de água para falar assim, olha, coloque nas minhas mãos, sabe, tudo que você tem, todos os seus propósitos, que eu tenho melhor para a sua vida. Então, assim, na realidade, eu saí do motorista, né, e fui para o passageiro, e Jesus foi para o motorista. Falei, olha, Jesus, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. É você negar as suas vontades. Tanto que essa experiência foi tão grande na minha vida que foi no momento da minha carreira que eu falei assim, cara, eu preciso saber Jesus, eu preciso saber se o Senhor tem um propósito comigo no futebol ou não, porque eu não quero perder tempo, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, se não for aqui, que seja para outro lugar. Cara, foi assim, tão importante para mim, que quando a gente pede realmente esses sinais de Deus, Deus ele mostra os sinais. Sim. Eu me lembro que Deus me deu essa palavra, eu estava na Toca da Raposa, eu estava me preparando para poder ir treinar com o juvenil na época, e eu estava ali todo uniformizado, né, com a luva, chuteira, tudo, e aí eu comecei a falar com Deus ali e tal, e beleza. Do nada, assim, que eu digo, cara, foi a mão de Deus, sinal de Deus. Eu recebi o profissional estava treinando na Toca da Raposa, e aí o treinador do profissional falou assim, olha, eu preciso de um goleiro para poder compor o grupo aqui e tal, e aí falou assim, olha, Jefferson, vai lá, então você não vai treinar com o juvenil hoje não, você vai treinar com o profissional. Vai treinar profissional lá e tal. Beleza, eu fui, cara. Eu fui. Só do nada, né? Do nada, assim, que eu digo, né, cara? Eu fui. Só que em um momento ali, eu esqueci do que eu tava até falando com Deus ali e tal. Cara, eu treinei assim, cara, que foi, olha, foi a mão de Deus. Cara, treinei, mas treinei bem demais, bem demais. E aí o Paulo Autuori, que eu lembro até hoje, o Paulo Autuori falou comigo assim, ó, falou assim, meu filho, quantos anos você tem? Eu falei assim, eu tenho 16 anos. Ele falou assim, olha, continua treinando lá que você tem futuro, viu? Cara, ali pra mim foi a confirmação de Deus. Do que você estava orando, né? Do que eu estava orando, cara. Então, assim, quando a gente nega as nossas vontades, coloca nas mãos de Deus, é que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, né, cara? As minhas bênçãos vão te acompanhar, vão te seguir e te acompanhar. Então, assim, eu neguei, cara, com 16 anos eu neguei as minhas vontades e falei, quero seguir a Cristo, que seja feita a vontade de Deus. Muito legal, esse testemunho aí é muito, muito forte, porque muitos jovens que estão nessa transição, né, da base para o profissional, ou pessoas que não jogam futebol, mas às vezes estejam passando por um momento difícil, de dificuldade, o recado do Jefferson está aqui, o testemunho dele, tá? Com 16 anos, ele não tinha ideia se ele viraria jogador de futebol. É muito difícil, é um funil que só quem está no futebol sabe, é uma chance de 1 em 1 milhão de se tornarem jogador de futebol, no nível que ele chegou, de seleção brasileira, até muito mais difícil, mas ele começou a orar, começou a pedir para Deus um direcionamento, e aí ele começou a ter esse entendimento, começou a ter o entendimento dos sinais, né, que Deus manda para a gente, e isso é incrível, é muito legal. Fiquei até arrepiado com o teu testemunho, porque muita gente passa por isso e às vezes me pergunta, e eu estou fazendo essas lives assim, tem sido muito edificante, tem sido assim muito... Está esclarecendo muito, sabe? Não só para mim, mas para muita gente que acompanha. Então, quem tiver pergunta para o Jefferson, já coloca ali a caixinha de pergunta, está só subindo o número aqui, tá, Jefferson? Mas, não, manda ver. Eu vou abrir para a pergunta para o final, pessoal, e eu vou seguir com algumas perguntas que eu tenho aqui. Manda ver. A partir daquele momento ali, você começou a ter mais oportunidade como profissional, foi subindo, e como é que estava a sua fé paralelamente? Você estava se moldando aos poucos, estava mudando as suas atitudes? Então, como eu me converti com 15 para 16 anos, na realidade, assim, eu me lancei completamente a
aos pés de Cristo, cara. Eu escutei muitas coisas de amigos falando assim, cara, olha o pastorzinho ali. Escutava de muitas pessoas falando comigo assim, pô, cara, você tem que aproveitar a vida, coisa que parecia que eu não estava aproveitando a vida, né, indo para a igreja. Você tá muito radical, né? Entendeu? Então, assim, eu sempre gostava, eu reuni os meus amigos, cara, que falei assim, cara, pra gente poder, cara, era um prazer para mim poder ir pro monte, cara, pegava uns amigos meus que tocavam violão, a gente subia pro monte, cara, depois a gente descia, comia cachorro quente, cara, isso para mim era como Jesus fala, né, cara, assim, me busca de todo o seu coração. A minha alegria sempre foi essa, mas era essa, cara. Ele pegar meus amigos com violão, ir para os lugares tocar. Então, assim, eu queria me fortalecer, eu queria aprender mais ainda da palavra de Deus, me unir com pessoas também com os mesmos propósitos e colocar sempre Deus na frente. Eu aprendi assim, a sempre consultar Deus, cara. A partir do momento que você entrega a vida para Cristo, você precisa consultar para saber o seguinte, Senhor, eu devo ir? O Senhor vai estar lá comigo, né? Não é aquela coisa de encantar os olhos, né? Como Deus fala com Abrão e com Ló, né? O Ló, ele olha o horizonte ali e fala, cara, olha, ali é o lugar que está mais verde, então eu vou para ali. Abrão falou, tá bom, eu vou para outro lugar, mas Abraão não estava olhando para o lugar que estava verde ou não, ele estava indo com a promessa, estava indo com Deus, então ele sabia que ele poderia montar o acampamento dele no deserto, que lá Deus ia prosperar. Então, assim, eu segui os caminhos do Senhor, cara. Eu sempre fui dependente, sempre falei assim, olha, o talento, o dom que eu tenho, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não vai dar certo. Não tem como. Não vai dar certo. Então eu sempre coloquei Deus na frente e eu sempre atrás ali, né, para que Deus cumprisse o propósito dele. Foi um sinal que Deus falou comigo ali através do Paulo Autório, foi um sinal. Só que eu precisava esperar o momento certo. Então eu falei assim, olha, eu vou esperar o momento certo até a promessa se cumprir. Com certeza, pô, muito legal. E tudo que você está falando assim, eu estou me conectando e entendendo exatamente o caminho que você seguiu ali. E é muito isso, né? Porque muita gente às vezes fica, principalmente quando jovem, fica na dúvida e fica escutando a piadinha e você é muito radical e você tem que curtir a vida, tem que aproveitar, só se vive uma vez, tem aquelas palavrinhas, frasezinhas feitas já que quando você está no propósito de Deus, você está firme ali, você está seguro. Mas se você não tiver, você tiver mais ou menos, ou tiver meio morno, você acaba caindo nessas armadilhas, né? Porque não deixa de ser uma armadilha. Então, assim, é o conselho que você está dando aí, para quem se converter, para quem acha que o caminho certo, né, é Deus e está seguindo o caminho, está na dúvida aí, ó, faz que nem o Jefferson, vai firme, se entrega de corpo e alma, porque deu certo com ele. É mais um exemplo aqui que deu certo, né, com um testemunho muito legal. Alguma coisa que você queira acrescentar ainda sobre para os jovens que estão nessa dúvida, nessa transição, pode dizer assim? Cara, é uma coisa assim que eu vou falar para você que eu sinto saudade, cara, assim, da minha adolescência. Se a pessoa fala assim, pô, cara, não, eu sinto saudade, cara, porque eu curti muito a minha adolescência. Eu curti, cara, com os meus amigos, adorando a Cristo, eu curti indo pro monte, pras vigílias. Cara, a gente curtia buscando a Deus. Então, assim, eu sinto saudade porque hoje eu tento passar isso para as minhas filhas. Falei, filha, junta suas amigas, sabe, vão pro culto, vão depois do culto, sai com as amigas, sabe, curta a sua adolescência, mas na presença de Deus, Você não precisa beber uma cerveja, você não precisa fumar, você não precisa, não. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa motivação, Jesus ele tem tudo pra gente, para que a gente possa viver uma vida feliz, alegre nessa terra. Então, Jesus ele é o suficiente. Então eu falo para minha filha, Jesus ele é o suficiente para você, filha. Legal, isso daí é uma das perguntas que eu tenho aqui anotada, é que você hoje está com 3 filhas, né? De que forma você, em casa, como pai, tenta ensinar elas, né, da melhor forma possível a seguirem o caminho de Deus? Qual o segredo? Qual a fórmula? A gente faz, né, um devocional aqui em família, né? Então, assim, eu procuro passar para elas todas as minhas experiências, né? Aquilo que eu já vivi. Eu costumo dizer para elas o seguinte, filha, olha, o inteligente ele aprende errando, o sábio ele aprende com o erro dos outros. Então, eu estou aqui para que você seja sábia, né? Para que você aprenda
com os meus erros, né, para que você não cometa novamente. Então, eu falo para ela no sentido para que ela possa realmente buscar Deus de todo o coração, de toda a força, no devocional, tirando todas as dúvidas. A gente vive num mundo hoje aí que a gente ensina uma coisa aqui, a escola ensina outra, ensina uma coisa aqui, o mundo ensina outra. Então, tem essa queda de braço, né? Então, eu tento fazer o meu papel aqui como pai, ensinando, orando junto com elas, mostrando o poder da oração. Por exemplo, às vezes ela sente, eu fico feliz porque às vezes ela está com uma dor de cabeça, ela chega em mim e fala assim, pai, ora por mim. Então, assim, isso é fruto de que realmente a gente, elas criam no poder de Deus, né? Não é aquela coisa, me dá um remédio, não, pai, eu estou com dor no pé, ora por mim. Então, eu fico muito feliz porque realmente elas estão sendo edificadas, né, pelo poder de Jesus. Quando você conheceu a sua atual esposa, ela já era crente, ela era evangélica ou vocês se converteram? Como é que foi esse momento ali que você não contou? Então, foi interessante porque eu jogava no Cruzeiro, né, e eu tinha, na realidade, eu tinha uns 20 anos. Assim, Deus, ele trabalha de uma forma assim extraordinária, né? Às vezes a gente acaba murmurando, por que isso, por que aquilo. Deus, ele tem a forma perfeita de trabalhar. Eu estava no Cruzeiro, num time grande, num time de ponta, e aí chegou um momento que eu precisava de mais experiência no Cruzeiro. E aí o que o Cruzeiro fez? Falou, vou te emprestar para algum clube. O clube que apareceu foi o América de São José do Rio Preto. A princípio, aos nossos olhos, cara, vou sair do Cruzeiro para ir para o América, né? Mas é aquilo que a gente falou, cara, ir no propósito de Deus, independente, né? Se você, como a gente estava falando, você pode montar seu acampamento ali no deserto. Se Deus estiver ali, meu filho, vai dar frutos ali naquele deserto, vai dar certo. E aí eu fui pro América. Fiquei 3 meses no América, nem joguei no América, e aí eu fui visitar uma igreja lá em São José do Rio Preto, e minha esposa, né, ela tocava no louvor, e a gente começou a se conhecer, 3 meses, se conhecer, e depois de 3 meses eu fui pro Botafogo. E aí a gente, né, estreitou mais nosso relacionamento, né, começamos a conversar, fui mais vezes para Rio Preto. Então a minha passagem ali pelo América não foi em vista de ser profissional, mas sim Deus estava preparando para que eu pudesse conhecer a minha esposa ali e depois continuar com a minha vida profissional. Incrível, né? Você vê como são as coisas. Eu estava dando uma olhada assim na tua carreira, teu currículo, eu falei, pô, ele passou tão pouco tempo no América, né? Saiu do Cruzeiro, tava me perguntando exatamente isso, né? E a resposta hoje está clara, né? Por que eu fui para a América? Então, jogadores que estão assistindo, que se perguntam, às vezes, se é emprestado para um time, ou vai para um time menor, ou você quer sair do seu time atual, deixa Deus agir. Deus tem um propósito, cara. Não se preocupa, vai dar certo. No momento certo, na hora certa, pergunta a Deus, sabe? Sempre pede esse direcionamento, porque tá aí, ó, o Jefferson é um exemplo muito claro para os mais novos, ainda que não conhecem muito a história dele. Depois dá um Google nele para ver quem ele é, e o tamanho que o Jefferson foi e é até hoje, né, na história do Botafogo, enfim. A gente está vendo uma mudança, né, bem grande aí no Botafogo. Você está feliz? Você tem uma relação legal ainda com o Botafogo, com pessoas que estão lá? Tenho um relacionamento muito bom ali com o pessoal, com a diretoria, né? Fico muito feliz pelo momento que o Botafogo está vivendo. Já passei vários momentos ali no Botafogo, já passei momentos de ser campeão, de ser rebaixado, com salário em dia, com 10 meses de salário atrasado. Assim, já passei N situações do Botafogo, e hoje eu fico feliz de ver aí o crescimento, né? O crescimento do Botafogo, ver o projeto que o Botafogo está fazendo. É claro que é a longo prazo aí, mas realmente a expectativa ela tá grande. Então, assim, hoje eu sou botafoguense, né? Hoje eu sou botafoguense, então fico feliz realmente aí pelo crescimento do Botafogo. Você me falou assim que ficou 10 meses sem receber. Como é que era a sua relação com a sua fé, com Deus, nesses momentos, né, muito difíceis de um jogador de futebol, que muita gente não sabe, né? Muitas vezes as pessoas têm a imagem do jogador do Real Madrid, do Barcelona, do Flamengo, que está sempre recebendo em dia, está tudo certinho, mas e nesses momentos difíceis, até financeiramente falando, como é que era a sua relação com Deus? Cara, eu creio num Deus de milagre, cara. Eu creio num Deus que tira água da rocha, eu creio num Deus que abre o mar, eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus assim de milagres, assim, que faz, que traz a providência.
em 2014 foi um ano, cara, de milagre. Por quê? Foi um ano onde eu comecei um projeto, cara, eu comprei, só para você ter noção, eu comprei um terreno lá em São José do Rio Preto para construir minha cafeteria, construir salas comerciais, acreditando no projeto de 2014, que estava bem, tudo e tal. Comprei, parcelei e fui. Chegou no meio de 2014, no meio, basicamente quase no começo, né, 10 meses, começou a atrasar o salário, começou a atrasar, e foi para onde eu fui e comecei a clamar a Deus no sentido de que eu precisava ali de um milagre, precisava que Deus entrasse com a providência dele ali, fizesse realmente um milagre ali na minha vida. O que acontece? Cara, eu não consegui o recurso, olha para você ver, não consegui o recurso do Botafogo, mas Deus me deu um recurso de outro lugar, que foi da seleção brasileira, onde eu comecei a ser convocado ali para a seleção. Então, os 10 meses que eu não estava recebendo no Botafogo, eram os 10 meses que era o salário que eu estava recebendo ali de premiação e honrando com os meus compromissos, com as parcelas. Então, assim, Deus fez um milagre ali na minha vida, não deixou faltar nada, né, naquele ano. E foi um grande milagre também, porque justo no ano de 2014, que o time caiu para a segunda divisão, Deus me honrou em ser o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, cara. Isso aí é a mão de Deus, incrível, isso aí, né? É incrível, o cuidado, né, de Deus, entendeu? Então, assim, isso é para a glória de Deus, é os frutos que Deus seja glorificado. Então, eu reconheço, cara, nas mínimas coisas, eu reconheço a mão e o cuidado de Deus. Ficar 10 meses sem receber, se não foi... Eu creio no seguinte, cara, Deus, se você confiar em Deus, Deus vai mandar o corvo para te alimentar. Se o corvo não for, vai sair água da rocha. Se não sair água da rocha, ele manda a viúva para te alimentar. Mas Deus não vai te deixar faltar nada, cara, porque Ele é Deus que leva a providência. Então, 2014 foi realmente assim, a mão de Deus poderosa na minha vida. Incrível, né? É muito legal você ter comentado esses dois assuntos que eu quero te perguntar, que já geraram uma pergunta aqui, uma curiosidade. O Botafogo caiu para a segunda divisão e o Jefferson foi eleito o melhor goleiro, para vocês terem uma noção do que isso representa, né? Obviamente, né, a gente hoje enxerga claramente assim que foi a mão de Deus. E o outro que me gerou curiosidade aqui, você perguntando, como é que é esse pagamento da seleção brasileira? É por bonificação? Quando você era convocado, vocês ganhavam prêmios se vocês fossem campeões? Como é que é exatamente esse pagamento da seleção brasileira? Bom, a premiação da seleção, você recebe um valor que não é tão, né, grande para ser convocado. Você recebe um valor também por jogo, né? E você recebe um valor de premiação. Então, tanto amistoso, quando uma competição, então, vou disputar a Copa América ali. Então, é dividido, vai dar X para cada jogador. Enfim, vou chutar aqui. Se for campeão, é $100 mil, tá? Para cada um. Só que o que acontece? Ele vai. Tem quantos jogos? Tem tantos jogos. Então, ele vai dividindo aqueles $100 mil até chegar à final. Entendi. Entendeu? Então, e aí é onde que tem a premiação. E assim, a gente passou uma época. A seleção sempre, né? Foi muito bem, principalmente nos amistosos e tal. Então, graças a Deus, a gente passou uma época. Eu fui para a seleção de 2010 a 2015. Então, assim, então a gente sempre disputando amistosos e tal. E Deus sempre surpreendendo realmente. Tinha vezes, cara, que a gente estava lá treinando lá e falou assim: entrou um dinheiro lá na conta de vocês lá. A gente nem sabia o que era, coisa do ano anterior, cara. Então, assim, era Deus, cara, Deus fazendo o milagre dele ali na nossa vida. Um propósito, né? Então hoje eu vi uma pregação também do Dave Leonardo, né, que é um pastor que eu acompanho, e ele falou assim, que propósito, ele fez uma relação com propósito e propostas. Eu achei bem interessante, né? Principalmente porque a gente recebe propostas, e não só no futebol, mas na vida a gente vai recebendo propostas, mas nunca deixe que o seu propósito seja menor do que a sua proposta. O propósito tem que ser sempre maior do que a proposta. Então, quem está passando por algum momento difícil e está com uma proposta tentadora, mas talvez não saiba o que é, deixe que o seu propósito é maior, né? Pergunte a Deus e, mesmo nas dificuldades, como o Jefferson colocou aqui, ele que teve essa situação muito delicada no Botafogo, ficou 10 meses sem receber, Deus falou assim, tá bom, você não vai receber do Botafogo?
mas você vai receber lá sua parte da seleção brasileira. É isso aí. E você vai conseguir cumprir com seus pagamentos. Muito legal. História muito bonita, Jefferson. Do início até o fim que eu acompanhei, a gente é exatamente da mesma idade, então em 1983 eu acompanhei. Eu acho que a gente até jogou junto, que eu tô me lembrando que hoje não sei se você jogou uma Copa Nike pelo Cruzeiro, na base. Joguei. Eu joguei pelo Flamengo e eu lembro de você no gol, grandão, já forte. Eu ficava com medo de bater pênalti. Falei, tomara que não tenha pênalti. Eu lembro, foi uma competição muito boa, cara. Eu lembro. Isso aí. Copa Nike era super legal, né? Eu vou daqui a pouco abrir para as perguntas, tá, pessoal? Eu sei que tá com pergunta legal aqui, tem o pessoal mandando um abraço, mas eu vou fazer mais algumas aqui que eu tenho dúvida, tá? Para saber do Jefferson, desse caminho aí dele com Deus, e já eu vou abrir para as perguntas. Quem tiver, pode colocar as perguntas aqui na caixinha de pergunta. E Jefferson, essa mudança sua para os Estados Unidos, você disse que Deus te direcionou. De que forma você acha que pode ser o seu caminho? Por que você decidiu mudar? E você definitivamente não quer mais saber de futebol, nem uma peladinha, nem um master, sair com os amigos. Como é que está essa relação sua hoje com o futebol e essa sua relação atual aí nos Estados Unidos? Eu creio muito que Deus ele quer saber, ele respeita as nossas decisões e ele quer ouvir. A Bíblia fala o seguinte: até agora nada tem despedido em meu nome, pedis e recebeis para que a vossa felicidade seja completa. Então, assim, Deus espera que a gente também chega diante dele, coloca os nossos desejos, os nossos sonhos, para que realmente a gente possa, né, ouvir se é um sim, se é um não, mas está disposto a poder compartilhar com o Pai, compartilhar os nossos sonhos, os nossos desejos. Eu sempre tive esse desejo de vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Hoje, não é inteiramente pelo Jefferson, mas sim pela minha família, né? Pelas minhas filhas, para poder dar uma experiência diferente para elas, abrir realmente a mente dela para outras coisas. Não que não sair do Brasil, falar, não, porque o Brasil é isso, é aquilo. Não, cara, eu amo demais o meu Brasil. Eu simplesmente saí para poder dar uma experiência diferente para as minhas filhas. Mas nisso eu orei e pedi a Deus uma direção, já fazem basicamente há 1 ano e meio, pedindo a Deus confirmação, pedindo a Deus aí que ele realmente colocasse as mãos em questão dos vistos. Então, assim, eu sempre falo com Deus o seguinte: Deus, eu coloco isso diante do Senhor. Se for do Senhor, amém. Se não for, tira logo. Já meio que já sou assim. Então, quando você vê que o negócio vai, fala, opa, Deus está no negócio, né? Então, vamos continuar orando, vamos continuar colocando nas mãos de Deus. E hoje eu vim para cá, eu vou ser sincero, hoje a gente está basicamente como Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é nem para a terra que eu já te mostrei, não, que eu te mostrarei, né? Então, assim, nós estamos numa terra na qual esperando realmente que Deus ele possa mostrar os propósitos dele aqui. Por quê? Porque eu estou atrás, na realidade, sempre de frutos, né? Eu sei que Deus ele quer abençoar a minha vida aqui, minha família, na vida profissional, espiritual, sabe, financeiro. Então a gente está aqui na dispensação do Senhor, consultando a Deus, para que Deus venha mostrar realmente aonde a gente deve montar o nosso acampamento, né? E minha família está muito feliz, minha esposa está estudando, minhas filhas também estão muito felizes. Então, assim, estou em paz, né? Mas cheguei numa terra que faz pouco tempo. Eu até brinco com o pessoal fala assim, pô, cara, vem aqui participar disso, vem aqui. Até agora, na realidade, eu estou consultando a Deus, eu estou, na realidade, em casa, cara, em propósito, orando, buscando a Deus, para que Deus possa me mostrar para onde eu devo ir, para o que eu tenho que fazer, né? Realmente, assim, na direção de Deus. Mas futebol, nem pensar assim, treinar, jogar, eu vi que você postou um vídeo treinando recentemente. Não, já estamos treinando aqui, né? Estamos treinando aqui na Nona Soccer, né? Até mandar um abraço aí pro treinador Caio aí, o goleiro também, o Thiago de Portugal, que está treinando com a gente ali. Então, assim, eu estou treinando. O pessoal até me chamou aqui porque tem uma competição que eles fazem aqui no verão, né? Mas como eu falei para ele, falei, cara, eu tô chegando agora e tal. Eu comecei a treinar sem pretensão nenhuma e tal. E, cara, voltei até bem, até brincamos lá. Falei, pô, cara, você voltou até bem, cara. Me sentindo, sabe, já estou me sentindo forte, já estou realmente... daqui a pouco o cara filmou lá no treino lá, cara. Eu até me surpreendi. Falei, cara, eu quero essa filmagem aí, porque eu acho que essa filmagem aí vai dar para empregar em algum clube aí. Com certeza, com a explosão entendeu, que você tinha. Cara? Então, assim...
eu tô voltando e eu gosto de fazer isso, cara. Eu gosto de treinar, eu gosto de estar no ambiente ali. Então, assim, treinando a gente já tá. Tem um projeto também aí, não sei se vai validar esse projeto, que é com o Emerson, né? O volante aí ex-volante da seleção, que tem um projeto que é o Master da seleção. A gente fez uma competição que foi o Shalom Game, né? Que foi o Brasil e Israel. A gente ganhou o jogo de 4-2, então a gente foi o Kaká, foi o Rivaldo, foi o Roberto Carlos, enfim. E aí agora eles vão fazer uma competição mesmo, né? Acho que vai durar uns 6 meses. Então eu tô treinando aí para daqui a pouco, sei lá, quem sabe a gente entra numa competição dessa aí. Tá na área, Jefferson. Fala, irmão. Beleza, voltamos rapidamente pro break. Fizemos um break, bebemos uma água e vamos em frente com a live que está muito boa. O teu testemunho é incrível, é sensacional. Eu quero que o seu testemunho toque outros corações, outras pessoas, não só jovens jogadores de futebol que me seguem aqui nas redes sociais, que te seguem também, mas pessoas que simplesmente estejam buscando um direcionamento aqui para a vida e seguir o caminho de Deus aqui. O Jefferson, um grande destaque aí da história do Botafogo. Eu tenho essa pergunta para você, muita gente aqui comentando, ídolo. Você usa essa palavra ídolo sendo evangélico? A gente sabe que tem uma contradição, né? Apesar de ser com sentido diferente, mas na Bíblia a gente entende que a gente não pode ter outros ídolos, né? Você usa essa palavra no futebol ou acho que não tem nada a ver? Cara, eu acho que vai muito da intenção do seu coração, entendeu? Se eu não me engano, né, a gente tem aquela palavra que era João e Pedro, né? Que as pessoas começaram a se ajoelhar ali diante de João e Pedro e falou, cara, levanta que eu não sou digno dessa adoração, né? Só Jesus ele é digno dessa adoração. As pessoas falam ídolo, às vezes cantam uma música, né? Nas arquibancadas e tal, mas aquilo não entra no meu coração no sentido de idolatria, né? Se você reparar, eu entrava no campo, todas as vezes eu colocava uma mão no coração e apontava um dedo para cima. Se você reparar, você vai me ver muito fazendo isso. Por quê? Eu já entrava com a mão no coração dizendo que toda idolatria que for ao meu respeito, Senhor, que o Senhor tire do meu coração, não deixa que blinda meu coração e que a glória seja tua. Então eu já entrava no campo, porque tem essa coisa deixar, às vezes, essa euforia entrar no seu coração, porque você é isso, porque você é aquilo, você é ídolo, você não sei o que. Então, não tem como a gente pedir para parar de falar isso, porque é uma emoção, né? Mas eu acho que vai muito da intenção do seu coração. E graças a Deus eu nunca recebi isso, né? Pelo contrário, eu sempre dava glória para Deus e eu sempre vi isso aí de uma maneira normal. É muito difícil, né, para os jogadores de futebol, principalmente, os jogadores que eu já conversei, alguns mais novos, alguns mais velhos, mas principalmente para o mais novo, que ele começa a ter muita facilidade de receber presentes, mulheres, noitada, muita tentação no meio do futebol, principalmente quando você é jovem, e às vezes você não tem uma estrutura familiar cristã, ou você não tem uma estrutura familiar, nenhuma estrutura, e aí você acaba se perdendo, né, por isso. Então, por isso que é importante, né, como o Jefferson contou e está contando o testemunho dele aqui para gente, seguir o caminho de Deus, né, para o jovem que está na caminhada aí do futebol, enfim, já chegou lá em cima, já está no topo aí do futebol, segue esse caminho com Deus, porque às vezes essa direção vai te deixar mais humilde, não vai deixar o sucesso subir a cabeça. Tô certo, Jefferson? Cara, é o seguinte, Omar, eu costumo dizer o seguinte, cara, a alegria, né, da vitória, da conquista, ela é sua, comemora, mas a glória é de Deus, entendeu? A alegria é sua, você tem que comemorar mesmo, mas a glória, ela tem que ser dada a Deus, né? Então, assim, tanto que sempre quando é a palavra de Deus, cara, uma palavra que fala lá em João, no capítulo 15, que fala sobre a videira verdadeira, né? Que Jesus fala que nós somos os ramos, né? Jesus é a verdadeira videira e Deus é o lavrador, é o agricultor. Cara, se você pegar essa mensagem, essa palavra, vai dizer muito bem, cara, que posição que nós estamos.
Cara, nós somos os ramos. Já chegou numa árvore e falou assim, pô, cara, que galho bonito, cara, que ramo bonito, não sei o que. Dificilmente, cara, você vai falar isso, você vai falar o seguinte, nossa, que árvore bonita, que frutos bonitos. Então, nós estamos aqui nessa terra para dar frutos, para que a videira seja glorificada. A gente não está aqui para aparecer, cara. A gente está aqui para que Jesus apareça na nossa vida. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, cara, mais a gente reconhece que nós somos pequenos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece, cara, que somos dependentes de Deus. Então, a alegria é nossa, mas a glória, cara, é de Deus. A gente não tem que que querer aparecer mais que Jesus. A gente não tem que querer ser mais do que as pessoas. Pelo contrário, Jesus ensina que a gente tem, cara, que é lavar os pés, como Jesus fez dos discípulos, é se humilhar, cara, ver o que o próximo tá querendo mais do que a gente. Então, assim, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, cara, mais sensível de coração a gente vê que nós somos pequenininhos e que Deus tem que crescer na nossa vida. Muito legal esse comentário seu. Tinha uma pergunta aqui, se eu não me engano era do Lucas Ramos, é uma das perguntas que caíram. Então, pessoal, quem fez pergunta anteriormente, faz de novo aqui que eu vou ler as perguntas, tá? Eu já estava começando a ler umas perguntas aqui, que ele perguntou qual o seu versículo da Bíblia preferido, se tem algum específico. Cara, não tem um versículo, mas eu posso dizer uma passagem que hoje eu gravei na minha cabeça, é o Salmo capítulo 91. Hoje eu consigo falar esse capítulo todo. Por quê? Porque é um salmo, cara, de proteção, é um salmo onde Deus diz que mil vão cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido e tal. Eu usei esse capítulo para poder, todas as vezes, cara, todas as vezes que eu entrava no campo, eu mencionava esse capítulo na minha cabeça. Eu comecei lá atrás, lendo, eu falei, eu vou gravar esse capítulo na minha cabeça. E aí chegou uma hora que eu já sabia falar ele todinho, então todas as vezes que eu chegava no campo, era impressionante, cara. Eu chegava no campo, eu pegava a minha Bíblia, pegava meu óleo e ia para dentro do banheiro. Os caras falavam assim, não deixa que agora ele está no tempo dele. Já entrava, pegava e falava, pronunciava esse salmo, sabe, fortalecia ali, Senhor, vai na minha frente, mil vão cair ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido, dê ordem aos teus anjos e tal, e começava a profetizar esse salmo. Então hoje, o que faz parte da minha vida, e eu ministro ele até em casa, para minhas filhas, é o Salmo capítulo 91. Legal. Eu ia fazer essa pergunta. Você já chegou a não só dar o seu testemunho, mas ministrar ou pregar a palavra em alguma igreja? Isso de repente está no seu coração, é uma vontade sua? Olha, eu dou alguns testemunhos, né, na igreja, mas eu vou ser sincero para você, eu não sei dar muito testemunho, cara, assim, porque o testemunho, você tem que contar, às vezes, o que aconteceu e tal. Eu amo muito a palavra de Deus, então, eu tô falando com você, daqui a pouco, pum, já cita a palavra, tô falando, já cita... Então, é como se fosse uma pregação, né, mas, às vezes de testemunho mesmo, que as pessoas, às vezes, querem chegar lá, ouvir, pô, como é que é pegar o pênalti do Messi, como é que é na concentração, como é que é nisso... Então eu falo um pouquinho e quando eu vejo, já estou na palavra. Então é como se fosse ali, né, uma mistura, mas eu gosto de compartilhar, né, as experiências com as outras pessoas. Então assim, mas já dei bastante testemunho, sim. Como é que era a sua rotina então de oração antes do jogo? Você pegava a Bíblia, ia para o banheiro, se trancava, lia os salmos ali e estava pronto para o jogo? A primeira coisa que eu chegava no vestiário, já pegava minha Bíblia, o óleo, já ia pro banheiro, me trancava ali, né? E aí eu colocava, eu tenho um banheiro como eu fechava ali o vaso sanitário ali, colocava a Bíblia, colocava o olhinho, ungia as minhas mãos, ungia os meus pés, né? Ungia meu coração, minha cabeça. Então assim, às vezes, já chegou vez que a gente chegou em cima do jogo, a gente tinha basicamente ali 15 minutos para aquecer, 15 minutos. Eu falei com o treinador, olha, eu preciso do meu momento. Cheguei, eu aqueci 5 minutos. Cara, e fui bem demais na partida, porque minha confiança, eu precisava ter colocado nas mãos de Deus, nem que eu só alongasse, não tem problema, alongasse, mas eu entrava confiando em Deus. Então a minha rotina era essa. Às vezes já chegou vez também que eu entrava do ônibus ao vestiário, né? Então eu entrava com fone de ouvido e tal. E já teve época de final, cara. Foi até a final
do Carioca de 2010. Bom, você não vai gostar muito, né? Mas onde a gente ganhou ali em cima do Flamengo e o cara tava todo mundo pilhado, tava todo mundo na expectativa, naquela coisa de, cara, precisamos ganhar esse jogo. E tava presidente, tava isso, tava conselheiro, tava uma galera, vestiário pilhado. E eu tava com meu fone ali, cara, deitado na maca ali, só ali, ó, relaxando, escutando louvor. Aí teve um conselheiro que falou assim, cara, é isso mesmo que você é isso mesmo? O Jefferson tá ali, todo mundo aqui, ele tá ali, cara. Aí o pessoal falou assim, cara, relaxa, todo jogo é isso, cara. Todo jogo é isso. Então, assim, tava ali no meu momento, falei, agora vou pro banheiro, vou ler minha Bíblia, agora sim eu tô preparado pra batalha. Na verdade eu não sou Flamengo, né? Eu só joguei lá, mas o que você mencionou é legal, que assim, então antes do jogo, essa rotina sempre escutar louvor, você ia escutando o seu louvor, e aí antes do jogo, em algum momento ali no aquecimento, já alguns jogadores aquecendo, você se trancava no banheiro, lia a Bíblia, esse salmo específico, ou você abria aleatório e lia aquele momento? Não, todo jogo eu li o Salmo 91, porque eu sei que esse salmo é um salmo de guerra, de batalha espiritual, né? A gente sabe que ia entrar numa arena, né, que tinha muita seta, numa arena que realmente era muita retaliação e tal, então eu precisava realmente, eu entendia e profetizava esse salmo na minha vida, né, profetizava esse salmo ali naquele jogo, então era todos os jogos, todos, não vou falar assim, um ou outro, não, todos os jogos eu lia o salmo, e não só lia no vestiário, eu entrava também pronunciando esse salmo, entrava pronunciando o Salmo 91. Que legal, muito legal. Cada um tem uma rotina de oração diferente, né? Hoje em dia, como é que é? O Lianco também, jogador que está jogando hoje na Inglaterra, que eu conversei com ele aqui, que também chegou na base do Botafogo, mas ele é mais novo, ele também citou esse versículo, né? O Salmo 91. Mas como é que é a sua rotina de oração hoje em dia, com a sua família? Vocês oram antes das refeições? Vocês acordam e oram? Ou cada um ora por si? Como é que é a sua rotina de oração atualmente? Olha, todas as refeições a gente ora, né, agradecendo a Deus, e eu venho ensinando isso, às vezes até elas, ô Jéssica, você não orou? Ô fulano, então assim, graças a Deus, essa já vem a nossa rotina. É claro que hoje cada um tem, né, eu procuro também o seguinte, mostrar que cada um precisa ter a sua experiência com Jesus, né, isso é importante. Então a minha maior de 13 anos, ela já está começando a entender, fala, filha, você tem que ter a sua experiência. Então hoje eu entro ali, vejo que o quarto está, né, ela coloca uma folhinha no quarto assim, ó, não entra, estou orando. Então assim, legal. E aí você vê, e aí ela sai do quarto, às vezes, né, com os olhos lacrimejando e tal, assim. Legal. Então eu procuro também mostrar que ela tem que ter a experiência dela com Jesus, não é somente a família, a gente tem o nosso tempo devocional, mas eu vou ensinando que cada uma também, porque a salvação ela é individual, né, ela é individual. Sim. Então hoje a gente faz o devocional, mas eu vou estimulando elas a ter as experiências delas também com Jesus. É muito legal. Tudo que você vai comentando assim é tão edificante, sabe? Para jovens que podem estar assistindo, pessoas que estão assistindo aqui, pessoal que vai assistir depois no YouTube. É muita dica boa para quem quer seguir o caminho de Deus, de alguém que já está nessa caminhada há muito tempo e teve uma vida tão vitoriosa dentro do futebol, mas principalmente também fora do futebol, né? Então, eu vou começar a abrir, pessoal, para as perguntas. Muitas pessoas falando, eu oro o Salmo 91 todos os dias. Nicolas e Udi, qual a sua maior experiência com Deus até agora? Pergunta da Vânia. Ó. Jefferson, qual foi a sua maior experiência com Deus até agora? A minha maior experiência, cara, foi várias, viu? Foi várias, assim, igual eu falei, tem... Alguma que se destacou, que você lembra mais rápido? Essa da base aí foi sensacional, mas alguma outra? Cara, eu vou falar uma experiência que até gera um pouco de polêmica, mas foi uma experiência minha, sabe? Uma experiência minha com Deus. Às vezes vão ter pessoas que falam, mas não acredito muito nisso, tá? Mas foi uma experiência que Jesus falou comigo. Eu tinha 20 anos e eu tinha sido convocado pela primeira vez na seleção brasileira sub-20. E aí eu participando do Sul-Americano, do Pan-Americano. E aí no final do ano no começo do ano ia ter o Mundial.
E era uma oportunidade que eu falei, cara, eu preciso ir pro Mundial, eu quero ir pro Mundial. Na época era eu, o Fernando Henrique do Fluminense, e era o Márcio do São Paulo. Então era nós três ali, disputando posição, mas beleza. E aí na época chegou o treinador pra gente e falou assim, olha, vocês vão pro clube de vocês e fica tranquilo que vocês que vão pro Mundial. Voltei pro clube, depois de um mês saiu a convocação. Quando eu vi que a convocação, o meu nome não estava lá na lista. Aí naquilo eu falei, poxa vida, o que aconteceu? Era a oportunidade que eu tinha de disputar o Mundial. Eu entrei, eu fui para minha casa, né, que eu morava na Concentração, falei, Deus, eu joelhei, falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, que seja feita a tua vontade, tá? Na tua vontade. Fui lá, consultei Deus, fiquei em paz. O pessoal foi para o Mundial, que foi no Emirados Árabes, né, para disputar o Mundial, e aí teve uma guerra lá. E Deus falou comigo, falou o seguinte, falou, olha, ele tinha falado comigo assim, ó, você vai para o Mundial, você vai para o Mundial. Só que o pessoal foi, falei, mas como assim você vai para o Mundial? O pessoal foi, tá lá. E aí começaram a treinar e tal. Uma semana antes, começou a ter guerra no Mundial. Começou a ter Mundial, lá no Emirados Árabes, começou a ter guerra lá perto, não sei o que e tal. Cancelou o Mundial. Falou, não vai ter o Mundial. Voltou todo mundo pro Brasil, passou o Mundial pro final do ano. Passou o Mundial pro final do ano. E eu tô lá no Botafogo, né? Tô no Botafogo, tava na Série B do Botafogo, no banco do Botafogo. Olha pra você ver. E aí, um mês antes do Mundial, né? Me liga um supervisor lá e ele falou assim, eu atendi o telefone, falou, Jefferson, falei assim, ele mesmo e tal, falei, ei, como você tá e tal, eu sou o supervisor que ele falou, oh, tudo bem, já lembrava quem que era, né? Ele falou assim, cara, tá preparado para vir pro Mundial? Eu falei, caraca, claro que eu tô, né, não sei o que e tal. E aí ele falou uma frase comigo, que eu guardei comigo, mas eu não usei de mimimi, não usei de, sabe assim, essa coisa de me vitimizar, de maneira nenhuma. Ele falou, mas ficou. Ele falou comigo assim, desse jeito, falou assim, ó, cara, a gente iria te contratar em janeiro. Só que a gente foi vetado aqui, porque falaram que a gente não poderia contratar nenhum goleiro negro. Desse jeito. Caramba! Eu fiquei sem entender, cara. Falei, porque até então não tinha passado por esse. Falei, cara, que doideira, né? Isso existe mesmo, né? Eu falei, cara, isso existe mesmo. E aí, mas aquilo pra mim, cara. Falei, convocar na época, né? Convocar nenhum goleiro negro, ele falou isso. Falou, não podia convocar nenhum goleiro negro. Beleza. Só que daí eu fui pro Mundial. Aí o cara falou assim, ó, ele já não tá mais aqui, foi embora e tal, e a gente pode fazer o que a gente queria fazer. Como me convocou, fomos pro Mundial. Comecei a jogar comecei no banco, no meio da competição, só resumindo aqui, no meio da competição, eu entrei, né, e a gente ganhou da Argentina e ganhamos da Espanha na final, de 1-0 e fomos campeão. E como a gente estava comemorando, eu já tinha até esquecido, a gente estava comemorando ali, aí esse supervisor veio chorando, abraçando aqui e tal, e falou assim, eu quero que esse cara esteja vendo aí, falou uns palavrão lá, quero que esse cara esteja vendo aqui, ó, a gente foi campeão mundial com goleiro negro jogando e não sei o que e tal. Pra mim isso, cara, é o seguinte, Deus move céus e terra, cara, pra cumprir a promessa dele, cara. Deus move céus e terra pra cumprir a promessa dele. Então, antes do Mundial, tô até arrepiado. ele falou, você vai pro Mundial. E o pessoal foi, cara. Eu falei, cara, Deus falou comigo que eu ia. Então, eu creio, cara, que Deus moveu tudo ali, cara, porque ele precisava cumprir a promessa. Então, assim, Deus, ele é fiel para cumprir a promessa, cara. Então, essa foi uma das experiências mais fortes, cara. Incrível, incrível. Só para quem tá entrando, eu sei que aqui no Instagram muita gente entra e sai, no final das contas lá dá lá 6, 7 mil pessoas, mas essa live vai ficar completa no YouTube para quem quiser assistir depois, mas esse testemunho aqui, esse depoimento que ele deu aqui agora da maior experiência dele com Deus é incrível. Quem não viu por completo tem que ver, porque eu estou arrepiado até agora dele, ele contando toda a história, que ele tinha sido convocado para o Mundial seria convocado para o Mundial, acabou não sendo convocado para o Mundial, a seleção foi e ele perguntou para Deus, calma, Deus falou, calma, você vai para o Mundial. Calma. Como assim? A seleção já está lá no Mundial. Já tá lá. O Mundial vai começar. Ele falou, calma, meu garoto, calma, segura aí a ansiedade, né? Você vai para o Mundial. Não houve o Mundial na data. É forte. Eu acho que é o único da história que não houve, né, na data, por conta de uma guerra. A seleção voltou, colocaram o Mundial numa nova data. Foi forte. E, consequentemente, ele foi convocado e campeão titular
Nossa, incrível. Isso daí, É forte, é forte. Deus é demais, fiel. demais. Incrível, incrível. A gente vendo, né? Hoje eu acompanho todas as novelas aí da Record, sem querer fazer o mexer, mas assim, são novelas legais que a gente vai aprendendo, vai vendo poxa, são histórias parecidas com essa, né? Com esse teu testemunho aí que sensacional, Jefferson, incrível. Eu não sabia. Quem te mandou um abraço aqui foi o Juan, jogador do Orlando Juan, City. meu Gente amigão, cara, finíssima. Deus abençoe, viu? Conheci ele aqui, cara. Pô, homem de Deus, viu? Homem de Deus mesmo. Homem de De Deus, eu Deus. fiz, eu fiz uma live aqui, um Fé Eu Futebol com vi, eu ele. vi, eu vi. Homem de Deus, Muito cara. Um legal. abração, meu irmão. Todo o conteúdo que ele está compartilhando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fale, seus abençoados. Tudo bem? Tem muito. Ó, o Juan está mandando aqui um abraço para você. Isso benção demais, a Tamo oportunidade junto, de ouvir irmão. ele. Muita gente boa. Continua aí, hein, Juan, na caminhada aí nos seus conteúdos Homem ousado. online. Ele gosta. Ei, você me escute. Algum momento, Jefferson, na sua carreira, principalmente na carreira ainda, que você teve a sua fé abalada, que você pensou em questionar Deus e falar assim, poxa, Deus, por que isso agora? Por que lesão, talvez rebaixamento, queda, enfim, você passou por tudo. A vida ela não é só de rosas. Acho que eu vejo a nossa vida como estações, né? Então, são estações que vão passando e que a gente tem que entender hoje os processos. Passei por um momento muito difícil, mas aí eu vou dizer também o porquê que eu passei esse momento, né? São tempestades que às vezes a gente passa, são tempestades que às vezes a gente passa porque Jesus quer nos fortalecer, quer gerar o caráter dele na nossa vida, mas também tem tempestade que a gente passa porque a gente procura essa tempestade, né? E eu passei por uma situação muito difícil ali no Cruzeiro na época. Eu já era cristão, estava firme na palavra de Deus, né? Só que eu também estava em um relacionamento, né, com a minha namorada, que não era minha esposa, mas, né, na minha adolescência, que a gente vinha fazendo às vezes coisas que desagradavam a Deus. Não coisa de sexo, nada, porque graças a Deus eu consegui me guardar, né, virgem para minha esposa. Então isso eu me orgulho e consegui me guardar virgem para minha esposa, mesmo vivendo nesse mundo do futebol, né, que a gente sabe que tem muitas propostas, né, mas eu tinha um propósito de me guardar somente para minha esposa. Foi o que a gente falou hoje, né? Propostas, propósito, né? É isso aí. Mas assim, mas mesmo no relacionamento, a gente acabava, né, desagradando a Deus, fazendo isso, aquilo, deixando de ir ali e tal, enfim. E Deus falando comigo assim, meu filho, né, se conserta, meu filho se conserta, meu filho se conserta. E a gente meio que jovem, que, não, porque o negócio tá dando certo, porque eu tô num bom time e tal, eu tô jogando titular e pá, e Deus, ele não tá preocupado com o nosso resultado, Deus tá preocupado com os nossos frutos, né? Porque a gente precisa dar frutos, né? Resultado, ele é consequência. E aí eu fui para uma competição que chamava Copa dos Campeões. Foi em 2002 a Copa dos Campeões, se eu não me engano. E ali, cara, acho que foi o pior momento da minha carreira. Eu jogamos a Copa dos Campeões, revelação da Copa dos Campeões, com 19 anos, jogando bem e tal, fomos para a final contra o Paysandu. Ganhamos o primeiro jogo de 2-1, fechando o gol, e fomos para o segundo jogo. Quando eu fui para o segundo jogo, cara, eu literalmente parece que eu senti que o Espírito Santo saiu de mim, assim, cara, no sentido de, tipo assim, assim, vamos dizer assim, você tá sozinho nessa. Cara, eu entrei pro jogo, cara, parecia que eu tinha desaprendido a jogar futebol, cara. Eu não aguentava bater um tiro de meta, um negócio estranho, cara. Perdemos o jogo de 4-3, cara, errei nos 4 gols, aí fomos pros pênaltis, perdemos o pênalti de 3-0, nunca vi perder, nem fizemos gol nos pênaltis. Cara, parece que o mundo desabou na minha cabeça ali, desabou, eu com 19 anos, sabe? Aí crítica de torcedor, crítica de imprensa, crítica aos jogadores olhando torto pra mim, falando, cara, perdemos por sua culpa, assim, foi... Eu respirei fundo, cara, assim, falei, não vou tomar nenhuma decisão, não vou falar nada. Respirei fundo, aguentei as pancadas que tinha que aguentar, fui pro vestiário, a hora que eu fui
pro vestiário, eu desabei ali, cara, comecei a chorar e falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí eu tive que ser homem no sentido que, cara, fui pro hotel, né, me tranquei ali no hotel e eu falei assim, eu sei por que isso está acontecendo, cara, eu sei, eu preciso voltar, cara, eu preciso assumir meu compromisso de novo com Deus, eu não culpei ninguém, não culpei Deus, não culpei, porque não, eu preciso, Deus às vezes leva a gente para alguns, né, um desconforto, porque Ele quer que a gente volte ao trilho, que a gente volte à santidade, que a gente volte ao propósito que a gente está falando aqui. E eu falei a Deus, olha, eu vou fazer uma limpa de tudo que eu preciso fazer. Eu preciso me consertar com o Senhor. E eu vou me consertar, não é para poder jogar amanhã, não é isso não. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que voltar ao caminho da santidade, da adoração. Mas foi um processo muito difícil, porque eu tive que realmente abrir mão disso, fui, né, pedir perdão para quem tinha que pedir perdão, enfim, me consertar. Foi realmente um momento muito difícil, mas assim, de culpar Deus ou de maneira nenhuma, porque Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, Deus sabe de todas as coisas, que na realidade tem coisas que acaba abalando um pouco a nossa fé, mas a gente tem que voltar com os nossos olhos em Cristo, né? Porque daí é de lá que vem o nosso socorro, como diz Salmo 121, né? Com certeza, absoluta. Muito legal, todo o teu testemunho, assim, nossa, fico escutando assim, sabe, querendo aprender o máximo possível. Daqui a pouco, já fazer 3 horas de live aí, gente. Amém, cara. Pode ficar aí. Qual o seu louvor preferido atualmente? Tem algum? Lucas Ramos fez essa pergunta. O meu louvor preferido? Cara, eu gosto muito eu escuto meio assim, não é aleatório, cara, assim, mas é espontâneo. Eu gosto muito de louvores espontâneos. Eu procuro adorações espontâneas. Por quê? Eu não procuro muito letra, sabe? Eu gosto muito de ministrações, coisas espontâneas. Tem o Bruno da Morada, né? Que, poxa, eu escuto direto ali uma coisa, né? Uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Então, assim, cara, e eu gosto de ministrar, cara, de ministração, boto na minha casa e fico adorando. Não sou muito de letra, assim, não. Eu gosto de ministrações para deixar realmente o Espírito Santo fluir. E tem uma pergunta que até gerou uma polêmica num post que eu fiz aí recentemente, um corte da live até que eu fiz com o Lianco, que eu perguntei para ele se jogador cristão pode escutar música do mundo, que não seja louvor. Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, todas as coisas não são lícitas, né, cara? Mas nem tudo nos convém, né? A questão, cara, essa questão de pode ou não pode, né? O que acontece? Se você fizer algo que vai escandalizar o seu irmão, não faça, entendeu, cara? Não faça. Então, o que acontece? Eu não escuto, entendeu? Eu não escuto. E nem por causa que, fala assim, cara, tem músicas que eu escutava que, eu vou ser sincero assim, eu gostava muito do MC Marcinho, entendeu, cara? Um cara que... Também, da nossa geração, né? Cara. E os rap, os funk dele, cara, cara, falar, princesa, volte pra mim, sabe, essas paradas assim. Só que se eu escutar hoje, cara, vai me remeter muitas lembranças lá de trás. Não é porque a letra ela é vulgar, ruim, não. Só que vai me remeter muitas às lembranças, às vezes de deprê, de solidão, aquela parada que ela... Então eu não escuto, né? Então eu não escuto. Então, o que acontece? Se eu tô no vestiário ali com vários jogadores, os caras colocam a música, a gente tá ali. Eu não vou cantar, mas tá ali. Os caras brincam, não sei o que, blá, blá. Só que eu não vou levar essa música para dentro da minha casa, para dentro do meu carro. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento no sentido que pode, não pode, faz. Cara, agora a gente falei, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convém. Então a gente vai prestar conta, cara, de tudo que a gente fizer. A gente vai prestar conta de tudo que a gente, entendeu? Então eu acho que é mais isso, cara, assim, no sentido de você ter paz naquilo que você for fazer. Tem uma pergunta da minha esposa aqui, que ela adora as lives que eu faço também, ela adora fazer umas perguntas mais difíceis assim, né? Você acha que Jesus está prestes a voltar? Olha, eu creio que sim. Só o que eu acho também, assim, na minha, né, humilde opinião,
Jesus, cara, ele está voltando para muitas pessoas no dia a dia, né? Então, assim, a gente não pode ficar só esperando o dia da trombeta tocar, né? Hoje a gente vê aí que, pô, a gente vê os números aí, cara, dessa pandemia, cara, não tem mais solução, assim, no sentido, né, para as pessoas que foram. Então, para essas pessoas, Jesus voltou, você entendeu? Então, a gente não pode ficar só com a ideia de seguinte, ainda tá próximo, cara, ou então não, vai demorar um pouquinho, então deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, não, Jesus, cara, tá voltando todos os dias para, né, para algumas pessoas, então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar pronto, né? Mas em questão da volta, da trombeta, vamos dizer assim, tocar, eu creio que sim. Eu creio que os sinais, cara, eles estão muito mais visíveis, cara, assim, no sentido de tudo que está acontecendo. Se você pegar aí, quando Jesus ele fala que no final dos tempos, pragas, pestes, sinais, cara, para nós, né, brasileiros, a gente nunca imaginaria, cara, que a gente ia ter que usar uma máscara de uma pandemia aí no Brasil, cara. Então, assim, verdade. Chegou, cara, chegou aí no Brasil, chegou. Por quê? A gente falava o seguinte, não, terremoto é só lá fora, pandemia é só lá fora. Não, chegou no mundo todo, cara. Então, assim, aquele que tem ouvido, ouça, cara, e realmente tá pronto, cara, tá pronto, daqui a pouco a trombeta toca. Legal, legal. Algumas perguntas que chegaram aqui também, que eu vou ler rapidamente. Como manter a humildade no meio do futebol? Como manter a humildade com todas as facilidades do futebol? Já respondeu rapidamente aqui, mas enfim, pode responder. Mais uma vez, como eu falei, cara, eu vou para a Bíblia, cara, porque a Bíblia ela é nosso manual. Foi até um testemunho que eu preguei também aqui na Igreja Atitude, né? O irmão Juan estava lá também, nosso amigo Juan estava lá. Eu preguei sobre a passagem do filho pródigo, né? Foi um do meu testemunho em cima da palavra do filho pródigo. Resumindo aqui, que o pai tinha dois filhos, né? E o filho mais novo, ele pede, né, a herança para o pai. Fala, agora eu quero viver minha vida, eu quero desfrutar, eu quero, enfim. E aí o pai, na realidade, é interessante que o pai, ele não divide a herança só com o filho, não dá a herança só para o filho novo, ele chega lá e divide a herança por igual. O filho mais velho fica com a herança junto com o pai e o filho mais novo pega a herança e sai, né? E aí o que acontece, cara? Enquanto a herança daquele filho estava com o pai, cara, ele tinha o abraço do pai, ele tinha o amor do pai, ele tinha o cuidado do pai, ele tinha, cara, a família, ele era educado pelo pai. A partir do momento que ele pega a sua herança e tira da casa do pai, ele fica vulnerável, ele vai tomar conta da vida dele, ele está sujeito à ambição, está sujeito ao orgulho, está sujeito a tudo, porque está sem o pai. Então, o que eu faço hoje, cara? Eu deixo a minha herança com o pai, eu deixo os meus sonhos com o pai. Enquanto eu estiver com o pai, cara, eu vou estar buscando os frutos do Espírito Santo, eu vou estar buscando, a partir do momento que eu falo assim, pai, agora eu quero minha herança, deixa que eu vou resolver sozinho as minhas coisas, aí é onde eu vou estar vulnerável, é onde vai entrar o orgulho, vai entrar a arrogância, vai entrar a prepotência. Então, enquanto a gente estiver com a herança, o que é a nossa herança? É o nosso coração. Estiver com o pai, a gente vai estar protegido e a gente vai estar dependente dele. A gente falou aqui sobre a videira, né? Cara, nós somos ramo, cara, a gente não tem que aparecer mais que Jesus. Jesus tem que aparecer na nossa vida. Os frutos vão glorificar a videira que é Jesus. Então, quer permanecer simples, quer permanecer, cara, pega a sua herança e deixa com o pai, aprende com Jesus, aprende o que Jesus fez, cara. Jesus, ele limpou os pés dos discípulos, cara. Isso é o maior exemplo de humildade, de simplicidade, sabe? A gente não é nada, como a gente falou aqui em João 15, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Então, enquanto a gente estiver com os nossos olhos no Pai, com a nossa herança no Pai, a gente sempre vai entender que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Jefferson, algum jogador te inspirou a se converter? Você já comentou, né, que teve um jogador que jogou com você, mas assim, algum jogador que já estava no profissional, que você sabia que era cristão, que às vezes te direcionou? Olha, na minha adolescência, não, assim, no sentido não. Por quê? Porque quando eu cheguei lá no Cruzeiro, cara, assim, tinha a reunião dos atletas, tinha alguns jogadores, mas eu não conhecia ninguém, então não tinha como eu falar assim, pô, cara, eu vou me espelhar nesse cara aqui, não tinha.
Então, assim, foi realmente, como o apóstolo Paulo fala, né? Que foi realmente essa revelação. Quem ensinou foi Deus, quem revelou foi Jesus. É claro que durante a nossa caminhada a gente foi conhecendo pessoas que tinham, né, um comprometimento com a palavra de Deus. E é um cara que eu não posso esquecer aqui, que é o Sandro, né, que jogou ali no Botafogo, zagueiro. Então, assim, foi um cara que me ensinou muito na vida espiritual, como família, como administrar. Então, durante a minha carreira, eu fui conhecendo pessoas realmente para poder fortalecer a minha fé. Legal. Você pode deixar um recado para jovens que estão na dúvida, estão querendo entender mais sobre o caminho, né, a caminhada com Deus? Você pode dar um recado aqui para eles que estão vendo, você é inspiração para eles também, obviamente, mas estão assistindo o teu testemunho, você pode deixar um recado legal? Cara, o que eu posso dizer para todos que estão assistindo é o seguinte, cara: Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente não chega ao Pai a não ser por Ele. Coloca os teus sonhos, coloca os seus objetivos na mão de Deus, procure buscar o coração de Deus. Eu sei que às vezes passa a preocupação, o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Jesus, ele fala, né, em Mateus, cara, não andei preocupado com coisa alguma, sabe? Então, assim, lança sobre Ele as vossas ansiedades. Então, assim, entrega verdadeiramente o seu coração para Deus, entrega o seu coração para Jesus. Ele tem o melhor, cara, para nossa vida. Hoje eu sou pai, né? Eu sou pai, então eu posso entender muito mais, cara. Se a minha filha, ela me pede alguma coisa, cara, eu vou estar de prontidão para poder fazer para ela, assim, para deixar ela feliz. E aí, se nós que somos pais e sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus, cara. Então, procura colocar o coração diante de Deus. Eu quero buscar Deus. Vou buscar Deus de todo o meu coração, de toda a minha força. As demais coisas vai ser acrescentado. Os seus sonhos de ser alguém, de ser um jogador de futebol, de buscar uma profissão, de uma faculdade, de abrir uma empresa, do que for, vai se concretizar a partir do momento que você estiver conectado na videira. Se você estiver conectado na videira, Jesus fala assim, ó: se você estiver em mim e eu estiver em você, vocês vão pedir o que vocês quiserem e eu vos farei para que o Pai seja glorificado. Então, coloca nas mãos de Deus, porque Deus, ele vai realizar os seus sonhos, mas Deus, ele quer que a gente esteja conectado nele. Com certeza, muito legal. Queria que você mandasse um recadinho para a torcida do Fogão, que provavelmente também está assistindo aqui, vai saber. Te prometi que a gente ia falar muito de futebol, mas pelo menos um recadinho aqui final para a torcida do Botafogo, que te adora e, enfim, te idolatra, né, como jogador de futebol. Cara, é só gratidão e dizer que é um orgulho muito imenso poder representar hoje o Botafogo, aonde eu estiver, vou estar representando, né, o Botafogo. Quando eu cheguei no Botafogo, eu nunca pensei assim que eu ia ser o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. E hoje eu saio na rua, assim, é um carinho, um reconhecimento muito grande. Então é só gratidão. É gratidão realmente, assim, por essa história, por esse carinho, por esse reconhecimento. Que Deus abençoe cada vez mais o nosso Botafogo, né? Que Deus abençoe cada vez mais o Botafogo. E só agradecer realmente de coração por esse carinho maravilhoso aí que vocês têm por mim e pela minha família também. Pessoal, quem não assistiu a live, eu vou colocar as duas partes aqui no Instagram, mas também vou colocar no meu canal do YouTube, canal Amaury Nunes, Fé e Futebol. Essa live sensacional, me arrepiei várias vezes aqui com as histórias, com o testemunho do Jefferson. Muito legal conversar com você, Jefferson, foi um prazer enorme. Queria agradecer a todos que participaram. Queria pedir para o Jefferson finalizar com uma oração, pode ser? Vamos embora, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar e agradecer por esse momento que passamos aqui, Deus. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Tenha certeza, Pai, que muitas pessoas foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, muitas pessoas foram fortalecidas, Deus, muitas pessoas, ó Deus, foram, meu Senhor, restauradas, Senhor, pela Tua Palavra. E eu peço, Deus, que o Senhor venha cuidar desta palavra, Senhor, que foi semeada no coração dessas pessoas. Não deixe o inimigo roubar, mas que elas possam colocar em prática, porque eu tenho a certeza, Deus, que o Senhor fará
grandes coisas na vida de todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora, meu Deus. Abençoa a vida do Amaury, da sua família, que ele continue sendo essa bênção, que por onde ele passar, meu Deus, que ele venha continuar sendo luz e sal dessa terra. Eu te louvo, te glorifico, continue abençoando a minha família, os nossos projetos aqui em Orlando, Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, irmão. Tamo junto. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Abração na família. Beleza? Quando tiver Orlando, Um eu vou abraço. te visitar. Te aviso. Grande Vamos abraço. sim, irmão. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.